Se a Corte Constitucional mantiver o decreto Tajani, a discussão pode chegar às cortes europeias? Neste vídeo, vamos abranger o que acontece se a Corte manter sua postura diante do tema a diáspora italiana. Antes de mais nada, é um prazer ter você aqui conosco. E vamos direto ao assunto. A audiência realizada pela Corte Constitucional italiana reacendeu uma discussão que ultrapassa as fronteiras da própria Itália. Embora ainda não exista uma decisão definitiva sobre os questionamentos apresentados pelos tribunais de Mantova e Campobasso, muitos descendentes de italianos ao redor do mundo já se perguntam: O que acontece se a Corte Constitucional mantiver a validade das restrições introduzidas pelo Decreto Tajani? a resposta é simples. A discussão não necessariamente termina ali. Antes de avançarmos, é importante esclarecer um ponto que gera muita confusão. Muitas pessoas acreditam que a chamada Corte Europeia fica em Estrasburgo. Na realidade, existem duas instituições distintas que podem ter relevância nesse debate. A primeira é a Corte de Justiça da União Europeia, sediada em Luxemburgo. A segunda é a Corte Europeia de Direitos Humanos, localizada em Estrasburgo, na França. Embora possuam competências diferentes, ambas podem desempenhar papel relevante em discussões futuras envolvendo os efeitos da reforma da cidadania italiana. Mesmo que a Corte Constitucional italiana considere a legislação compatível com a Constituição, isso não significa automaticamente o encerramento de todas as discussões jurídicas. A decisão da Corte Constitucional resolve a questão sob a ótica da Constituição italiana, mas existem outras esferas jurídicas que analisam temas diferentes, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais, segurança jurídica e princípios reconhecidos em âmbito europeu. É justamente nesse cenário que entram as cortes europeias. O caminho para a Corte da Justiça da União Europeia. A cidadania italiana é, em regra, matéria de competência do Estado italiano. Em outras palavras, cabe à Itália definir quem é ou não cidadão italiano. No entanto, existe um aspecto muito importante. Quando uma legislação nacional produz efeitos que impactam direitos protegidos pelo direito da União Europeia, a discussão deixa de ser exclusivamente interna. Princípios como proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança legítima e livre circulação de cidadãos europeus fazem parte do ordenamento jurídico da União Europeia. Por essa razão, alguns especialistas entendem que determinadas aplicações do Decreto Tajani poderão futuramente ser analisadas também sob essa perspectiva. A questão central passaria a ser: o Estado pode modificar critérios futuros de reconhecimento da cidadania ou também pode atingir situações jurídicas que por décadas foram reconhecidas pelo próprio ordenamento italiano? Essa é uma pergunta que vai muito além da política migratória. O papel da Corte Europeia de Direitos Humanos. Outro caminho possível é a Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo. Diferentemente da Corte de Justiça da União Europeia, essa instituição não analisa a compatibilidade de leis nacionais com o direito da União Europeia. Seu papel é verificar se houve violação de direitos protegidos pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Dependendo do caso concreto, poderiam surgir discussões relacionadas à proteção da vida familiar, proteção de identidade pessoal, igualdade de tratamento, segurança jurídica, confiança legítima. Naturalmente, cada situação depende de uma análise específica e, obviamente, individualizada, porque a retroatividade continua sendo o ponto central. Grande parte dos debates atuais não gira em torno da possibilidade de o parlamento italiano reformar sua legislação sobre cidadania. A principal controvérsia está em outro ponto. A discussão envolve saber se uma nova legislação pode atingir pessoas que, segundo décadas de interpretação jurídica italiana, já eram consideradas cidadãs italianas desde o seu nascimento. É exatamente por isso que os casos analisados pelos tribunais de Mantova e Campobasso despertaram tanta atenção. A pergunta jurídica não é apenas quem pode se tornar cidadão italiano daqui para frente. A pergunta é se o Estado pode alterar os efeitos de situações jurídicas construídas sobre regras anteriores. Uma decisão da Corte Constitucional encerraria o debate? Historicamente, grandes temas jurídicos raramente se encerram com uma única decisão. Mesmo que a Corte Constitucional confirme a validade da legislação, novos questionamentos poderão surgir em processos concretos perante tribunais italianos e, eventualmente, em instâncias europeias. Isso não significa que haverá uma reversão automática da legislação. Também não significa que uma eventual discussão europeia produziria efeitos imediatos. Significa apenas que o debate jurídico poderá continuar
por outros caminhos. O que esperar dos próximos capítulos? Neste momento, o mais prudente é aguardar a publicação da decisão da Corte Constitucional e principalmente sua fundamentação completa. É nela que estarão as respostas sobre quais argumentos foram acolhidos pela Corte, quais foram rejeitados e quais questões permanecerão abertas para futuras discussões. Independentemente do resultado, uma coisa parece cada vez mais evidente. A questão da cidadania italiana por descendência deixou de ser apenas um debate administrativo e passou a ocupar um espaço relevante dentro das discussões constitucionais e europeias sobre identidade, nacionalidade, segurança jurídica e proteção de direitos. E caso a Corte Constitucional mantenha a mesma linha adotada até este instante, é possível que os próximos capítulos dessa história sejam escritos não apenas em Roma, mas também em Luxemburgo e Estrasburgo. Então, fique atento e, de qualquer forma, estamos sempre acompanhando de perto toda a movimentação lá na Itália. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora mesmo. É tão simples, é tão rápido. Por aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no tema da cidadania, seja ela italiana, portuguesa ou alemã. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.